Gostaria de estar saudando meus amados e queridos irmãos, amigos e ouvintes da Palavra de Deus, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, a glória e o louvor, e também a nossa gratidão por tudo quanto o Senhor tem feito em nossas vidas. Seja bem-vindo aqui ao canal Voz Clama no Deserto, a mais um quadro, e nesta oportunidade, momento de reflexão. Se você está chegando pela primeira vez, você já tem estado conosco, mas ainda não tem se inscrito, você pode estar fazendo isso, né? Se inscrevendo, acionando o sininho, para que a cada programação você possa ser notificado e a partir daí decidir se vai estar conosco ou não para esse momento de meditação, porque independente do quadro, estamos sempre a tratar aqui da palavra de Deus e isso na total dependência do Senhor, do seu Santo Espírito, a iluminar os nossos corações com respeito às verdades que precisamos conhecer. E agora aqui dentro do quadro, o tema que vamos estar meditando, já foi colocado aí na entrada, na abertura, depressão e o caminho da cura. Para tanto vamos estar orando. Bom, Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na tua santa e gloriosa presença. Pedimos, Senhor, perdão dos nossos pecados. Queremos, Senhor, te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome. Está escrito no livro da vida, pela esperança, Senhor, que temos da tua volta. Isso, Senhor Jesus, a qualquer momento. Nos ajuda, Senhor, mais uma vez aqui, durante esse momento de reflexão, nesse assunto que não poucas vezes somos testemunha, Senhor, de pessoas que passam por esse momento de depressão, talvez até aqui nesse momento, está conosco aqui orando, Senhor, nesse momento, aqueles que estão, quem sabe, passando por esse momento, como aqueles que optaram por refletir nesse momento pelo tema que lhe chamou a atenção, por alguma experiência que passou, ou por algum familiar, de algum familiar, e isso levou, Senhor, o tema a Ele estar aqui conosco. Somos totalmente dependentes de Ti, para que a cada vez mais, não só nessa mensagem, mas tantas outras que tratam desse assunto, que ele não se esgota, possamos alcançar de Ti, Pai, a compreensão da altura, da profundidade, da largura e do comprimento, para que nesse momento possamos, Senhor, à luz da Tua palavra, podermos, Senhor, estar na direção certa, no caminho da cura. Faz isso, Senhor, em nossas vidas. É o que nós pedimos, ó Pai, e te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos estar lendo aqui o Salmo 77, tá bom? Como base para esta reflexão. Salmo 77, versículo de 1 a 3, onde o salmista diz assim: levanto a Deus a minha voz. A Deus levanto a minha voz, para que Ele me ouça. No dia da minha angústia, busco ao Senhor. De noite, a minha mão fica estendida e não se cansa. A minha alma recusa ser consolada. Lembro-me de Deus e me lamento. Queixo-me e o meu espírito desfalece. Observamos, amados, já dentro desses 3 versículos, estava aqui, a leitura que estou no meu devocional, Salmo, né? E eu estava lendo esse Salmo hoje, né? Nessa data que não é a data desse momento. A data que eu estava lendo é dia 22 de fevereiro de 2021.
e 25. Onde aqui passei a ser movido para este tema, em que esse salmo, observamos já pela sua epígrafe, como também, até sem a epígrafe, nós percebemos, né, a realidade que já não é de uma crise existencial. Porque a crise existencial nos coloca sobre o anseio de resposta. A crise existencial nos coloca sobre uma condição de aquilatarmos a realidade que estamos passando e passamos a usar para isso uma balança. O porquê disso, o porquê daquilo. Porém, a depressão, ela já é diferente. E para isso, eu quero aqui, em primeiro lugar, trazer 3 definições da depressão antes que nós venhamos a continuar. Tá bom? 3 definições. A primeira definição que nós encontramos dessa condição de depressão é uma doença psicológica que causa desânimo, tristeza, crise de pânico e, quando não tratada ou tratado, pode levar ao suicídio. A segunda definição que nós temos, ela diz da seguinte maneira: estado mental mórbido, caracterizado por abatimento, fadiga, ansiedade, falta de vontade e etc. E por último, a definição que eu trouxe aqui, que não se esgota, né? Definição número 3, diz assim: depressão, doença mental caracterizada, né, por uma tristeza profunda, pensamentos de suicídio, fadiga e isolamento social. Logo, amados, observamos que a depressão, ela nos leva a esses sintomas, a essas esferas. Porém, louvado seja Deus pela sua palavra, louvado seja Deus pela vida do salmista aqui, que diz que é salmo de Asaf, né? Asaf, esse que passou momentos por uma crise existencial e agora ele passa por uma depressão. A primeira verdade que nós precisamos compreender é que esse momento e essa condição, ela não está, ninguém está livre de passar por momentos como este. Tanto aqueles que crê como o que não crê, o que sacrifica e o que não sacrifica, aquele que serve a Deus e que não serve. De igual modo, a Bíblia deixa claro que pode passar por momentos como esse. A própria palavra de Deus fala sobre Elias, que quis, né, tinha o desejo de morrer, desejo de morte. Porque a terceira definição diz que tem pensamento de suicídio. São sintomas que é como solavancos na alma e no espírito daqueles que por esta situação venham a passar. E cuja origem pode ser muitas. A questão do desemprego, a questão da má administração, né, financeira, até de um solteiro ou casado, independente, por não administrar bem a sua condição financeira, passa a se envolver em dívidas, que é como uma corda sobre o pescoço, né, a sufocar aquela pessoa, e ela passa a entrar em estado como esse, no estado de depressão. Como também crises emocionais, né, desilusões amorosas e tantas outras esferas
que pode ser o pontapé inicial, que pode ser o alavancar para esse estado de depressão. Mas como exclamei aqui, louvado seja Deus pela sua palavra. Em que nós vemos no salmista que estava passando por um momento desse. E ele, por passar por essa experiência e não deixar esse testemunho em oração, em um cântico de louvor, nos mostra e nos dá algumas esferas, pode ser as 3 que vou citar, tem tantas outras, mas nós estamos aqui dentro do Salmo 77, em que passa a ser para mim ou para você o caminho para a cura. Porque sob o aspecto da ciência, sob o aspecto da psicologia, isso se trata de uma doença. Eu vou abrir um parênteses aqui e lembrar que estamos tratando da depressão e não da opressão. Oxalá o Senhor nos proporcione outra ocasião de falarmos sobre isso à luz da Bíblia, cuja diferença ela é pelo fato da opressão já ser uma ação que tem a sua origem única no maligno, no diabo, em Satanás, naquele que está ao nosso derredor, daqueles que servem ao Senhor e depositam a sua fé estritamente nele, total dependência nele, e passam a atacar tanto este como qualquer outro, até mesmo sem ter comunhão com Deus. Porém, a sua origem é estritamente, de uma fonte diabólica. Como diz a Bíblia, está ao derredor, querendo, com exemplo do leão, querendo nos tragar. Então, essas verdades precisamos guardar conosco. Porque já passamos por isso, oxalá não venhamos, mas pode haver essa possibilidade de passarmos por ela, ou já conhecemos, convivemos com familiares, com amigos, com conhecidos que passaram por situações dessa, em que nós não podemos afirmar e até mesmo teve o seu clímax no suicídio. Outros não. Outros testemunhos que temos são pessoas que foram curadas justamente pelas questões que aqui vamos estar tratando. O caminho da cura. E para tanto, nós observamos, eu quero chamar a atenção aqui, que foi quando estava lendo, me chamou a atenção quando nós lemos o versículo 1. Quando ele diz aqui, levanto a Deus a minha voz. Levanto a Deus a minha voz. Olha só agora. O que me chamou a atenção, eu quero deixar aqui para a nossa reflexão. Para que ele me ouça. Nunca haveremos, quero deixar até aqui como, até já um primeiro ponto aqui, só que não está na minha anotação, é que quando nós ficamos em silêncio, o caminho da cura é nós falarmos com Deus, que vamos ver que é um dos pontos. Porém, o silêncio jamais poderá contribuir para nós termos um horizonte que nos levará a um restabelecimento à cura. Porque o salmista, ele se dirigiu a Deus. Então, o que me chamou a atenção, para que ele ouça muitos que se fecham em si, que esse é um dos pontos predominantes daqueles que estão em depressão. Se licenciam por alguns fatores que está acontecendo com ele. Conversa com o seu parente, ocasionalmente, no seu convívio, no colégio, no meio da congregação.
se for um crente ou não, em meio aos seus colegas de trabalho, pode até conversar sobre assunto e até a profissão que exerce. Porém, há algo remoendo, há algo que está se encontrando sob um processo que está se iniciando e que se caracteriza e se aprofundará cada vez mais pela questão desse caráter que é a depressão. Então, o primeiro caminho para a cura é não olhar de forma determinante, como se não mais houvesse solução. E para isso eu coloquei aqui, destaquei aqui o versículo 2, a sua parte final. O salmista nos ensina aqui, em primeiro lugar, é não olhar de forma determinante para a situação que estamos passando, ou que nos levou a entrarmos nessa condição, como se não houvesse mais solução. Por isso que o salmista exclama no final do versículo 2: a minha alma recusa ser consolada. Aqui trata tanto de uma relutância em resistir até mesmo à ajuda daqueles que dispõem-se a ajudar, como também o salmista, ele não quer se conformar com aquela situação. Observe que a parte A do versículo deixa claro essa razão. Ele diz, para que ele me ouça. E ele diz, no dia da minha angústia, busca o Senhor, de noite a minha mão fica estendida e não se cansa. E a minha alma se recusa a ser consolada, ou seja, a se conformar. A se conformar com tal situação. Esse é o primeiro caminho para a cura de uma depressão. É não olhar de forma determinante para o momento, como se não houvesse solução, como isso é assim mesmo, essa tristeza é normal, esse se fechar interiormente é normal. Não, amados. Se isolar é normal de maneira alguma. A palavra de Deus nos diz que aquele que se isola insurge contra a verdadeira sabedoria e busca os seus próprios interesses. A segunda razão, ou melhor dizendo, o segundo caminho da cura é não olhar de forma determinante para a circunstância independente do seu grau. Acrescentaria eu a este ponto aqui. E sim buscar o socorro de Deus. Versículo 1 e versículo 2. Eu coloquei aqui só o versículo 2, mas quero também ler o versículo 1, parte A e B. Levanto a Deus a minha voz. Levanto a a minha voz. No dia da minha angústia, olha só o que ele diz. Busco ao Senhor. Isso de forma recorrente, incessante. Como ele diz, de noite a minha mão fica estendida e não se cansa. Então, logo, segundo bálsamo, segunda solução e o caminho para esta cura, nesse momento de depressão, é não olhar de forma determinante para a circunstância, e sim buscar o socorro em Deus. Por que ainda gostaria de dizer isso? Não é que nós não devemos buscar socorro aos nossos parentes, nossos amigos, em que podemos abrir o nosso coração. Podemos fazer isso, mas muitos casos, poderemos aqui entender de depressão que possamos estar passando, que somente Deus, Ele pode nos dar o horizonte, Ele pode nos livrar deste mal que nos oprime. Por isso que o salmista, o salmista no Salmo 121, ele diz assim, observe bem. Elevo meus olhos para os montes, de onde me vem o socorro?
O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda não dormitará. Eis que não dormitará, nem dormirá aquele que guarda Israel. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra, a tua mão direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor te guardará de todo mal, Ele guardará da tua vida. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Então, segundo caminho para a cura que nós temos é buscarmos a face do Senhor e não olhar de maneira determinante as circunstâncias, mas sim buscar o socorro em Deus. Terceiro, é não olhar de forma determinante para a circunstância, prevendo, olha só, possíveis desfechos futuros, criar imagens, criar situações que até mesmo não existem, cuja realidade que pensamos que estamos também não é essa realidade devido a esse momento em que estamos passando. E ele diz aqui, eu coloquei aqui, então não olhar de forma determinante para a circunstância, prevendo possíveis desfechos futuros, mas sim fortalecer as esperanças nas evidentes e inegáveis experiências tidas com Deus no passado. Foi isso que o salmista aqui nos ensina. Quando nós lemos aqui o Salmo 77, a partir do versículo 10, até o versículo 20, o salmista diz, observe. Vou repetir antes de ler. É não olhar de forma determinante para a circunstância, prevendo possíveis desfechos futuros, mas sim fortalecer a nossa esperança nas evidentes e inegáveis experiências tidas com Deus no passado. Aí o salmista diz, e eu digo, isto é a minha enfermidade, acaso se mudou a destra do Altíssimo? Recordarei dos feitos do Senhor, sim, me lembrarei das tuas maravilhas da antiguidade. Meditarei também todas as tuas obras e ponderarei os teus feitos poderosos. O teu caminho, ó Deus, é em santidade. Que Deus é grande como o nosso Deus? Tu és o Deus que fazes maravilhas. Tu tens feito notória a tua força entre os povos. Com o teu braço remiste o teu povo, os filhos de Jacó e de José. As águas te viram, ó Deus. As águas te viram e tremeram. Os abismos também se abalaram. As nuvens desfizeram-se água. O céu retumbaram. As tuas flechas também correram de uma para outra parte. A voz do teu trovão estava no redemoinho. Os relâmpagos alumiaram o mundo. A terra se abalou e tremeu. Pelo mar foi teu caminho, e tuas veredas pelas grandes águas. As tuas pegadas não foram conhecidas. Guiaste o teu povo como um rebanho pela mão de Moisés e de Arão. Então Asaf, amados, ele passa a buscar a cura para esse momento em que ele se encontrava, se colocando como, olhando pelo retrovisor da misericórdia de Deus, do livramento de Deus, que Deus deu até mesmo para a sua nação, para o seu povo. Quanto mais será a situação que eu e você possamos passar. Eu gostei do status de hoje que uma irmã, a irmã Germani, colocou ali, que nós não podemos jamais entender o que uma pessoa pode estar passando, pelo fato da nossa individualidade. Jamais haveremos de passar por momentos símile, iguais. Porém, uma coisa que podemos compreender por esta meditação e reflexão, à luz
da lição que aprendemos e estamos aqui absorvendo pelo testemunho de Asaf. Que nós não podemos olhar para a circunstância e passar a dar margem para a nossa mente que está cativa a essa depressão e prevemos futuro, não. O que nós precisamos é olhar para o retrovisor do livramento, das experiências inevitáveis e inegáveis que tivemos com o Senhor. Crendo que assim como Ele foi conosco ontem, Ele há de ser conosco hoje, neste momento. Por isso que Lamentações, Jeremias, ele diz, Lamentações 3:21, que Ele faria lembrança de tudo quanto lhe daria esperança. E por último, é olhar de forma determinante. As 3 eu coloquei, é não olhar de forma determinante. Agora a última, e aqui vamos concluir, é olhar sim, de forma determinante para as promessas infalíveis de Deus. E quando nós fazemos isso, amados, nós encontramos promessas como a que Isaías deixou para o seu povo através do profeta Isaías, quando ele estava ali a mercê de estar indo para o cativeiro. Aí Deus usou o profeta e disse assim, versículo 1 e 2. Mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. E Hebreus capítulo 13, já no Novo Testamento, poderíamos encontrar tantas outras promessas, tanto no Velho como no Novo Testamento, que com certeza nos traria a cura, o bálsamo para este momento tão difícil que porventura viemos estar passando ou venhamos a passar. Quando o escritor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 5, ele diz assim, na parte final, não te deixarei, nem te desampararei. Não te deixarei, nem te desampararei. Então que Oxalá, se você que está aqui conosco, está passando por isso, conheça alguém que esteja passando com isso. Também essa reflexão nos serve como norte. Como sempre digo, não se restringe somente a elas. Nós estamos diante do salmo em que o salmista, ele revela o seu interior, porém ele revela a Deus em oração e em cântico, nos deixando esse aprendizado, nos deixando essa lição. Primeiro, pela compreensão que o próprio Salomão, em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 2, quando ele diz que todas as coisas acontecem de igual modo a todos, tanto ao crente como ao descrente, tanto ao que oferece sacrifício como o que não oferece. Ou seja, se todas as coisas acontecem de igual modo a todos, logo não estamos livres de passar por um momento, independente do seu grau, de um momento de depressão. Ele pode começar com uma tristeza. Ele pode ir a um sentimento de querer se isolar. Porém, se nós buscarmos colocar este ensinamento em prática e não olhar como meditamos aqui de forma determinante, como se não mais houvesse solução, se não olharmos de forma determinante para a circunstância, mas sim buscarmos socorro em Deus, se não olharmos de forma determinante para a circunstância, prevendo possíveis desfechos futuros,
mas sim fortalecer a nossa esperança nas evidentes e inegáveis experiências tidas com Deus no passado. E por último, se nós olharmos de maneira determinante para as ricas promessas que o Senhor tem nos deixado, por certo, esta depressão ela vai passar. Esse momento difícil ele vai desaparecer. E o cântico novo o Senhor há de colocar em nossos lábios. E haveremos de engrandecer, a exemplo de Asaf aqui no Salmo 77. E entender que não há um Deus, qualquer um deles, não há nenhum outro, melhor dizendo, até. Outro Deus como o nosso Deus. É Ele que perdoa os nossos pecados. É Ele que cura nossas enfermidades. É Ele que enche as nossas bocas de bens. É Ele que renova os nossos dias como se renova a águia. O dia de uma águia no seu voo, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Que Deus, nesses momentos inoportunos, que jamais gostaríamos de passar, Ele venha nos despertar para todas essas verdades. E, por certo, encontraremos a cura para este momento, para esse sentimento que só nos leva de mal a pior. Mas lembremos que o Senhor, aquele que fez os céus e a terra, que não dormita e não dormirá, socorro, ele vem dele. O socorro, ele vem do alto. E que aqui já agradecemos a Deus quando também, vindo ainda que venha do alto, seja esse socorro por intermédio da instrumentalização de Deus, através do amigo, de um parente, do irmão e até de um profissional. A Ele, somente a Ele, seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe e vamos estar orando. Um abraço a todos. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, mais uma vez na Tua santa presença. Pedimos perdão, Senhor, nossos pecados. Queremos Te agradecer, ó Pai, por esta reflexão, por esse caminho, por essas vertentes que o Senhor tem nos deixado, pela qual carecemos de Ti, ó Pai, nesse momento. E possamos ter o mesmo sentimento, Senhor, do salmista, a mesma atitude do salmista. Não venhamos, ó Pai, cair no conformismo, que poderá ser para nós, Pai, um aguilhão, ó Pai, a nos levar a situações que jamais gostaríamos, jamais tomaríamos, Senhor Pai, se não nos conformássemos, mas buscássemos a Tua face. Vai nos lembrar, Senhor, de tudo isso. Nos guarda, Senhor, deste grande mal. Porque ainda que nós estamos livres de passar por momentos como esse, ó Pai, a Tua palavra nos garante e nos dá por certo que a vitória está no Senhor. Porque o Senhor mesmo disse através do apóstolo Paulo para cada um de nós, Pai, que nem a morte, nem a vida, nem os principados, nem a potestade, nem os anjos, ó Pai, nenhuma circunstância qualquer poderá nos separar do amor que há em Cristo Jesus para com as nossas vidas. Faz isso, ó Pai, em nossas vidas. Neste momento te pedimos para que o Senhor vá em socorro, ó Pai, aqueles que estejam passando por esse momento. E que se encontra até sob um período, ó Pai, grave, por um período, Senhor, de isolamento social. Isolamento em si mesmo, ainda que não dentro de uma questão geográfica e física, mas ainda que esteja em meio à família, em meio às suas atitudes de trabalho, de escola, de estudo, mas ainda assim se encontram isolados, Senhor, por dentro de si mesmo. Remoendo, ó Pai, aquilo que não convém, aquilo que jamais
há de trazer esperança. Por isso, Pai, nós oramos, Senhor, nesse momento. E querendo o Senhor, Oxalá, o Senhor venha nos fazer instrumento revelando o coração daqueles que precisam receber de Ti, ó Pai, uma palavra de ânimo, Pai, uma palavra de cura. Porque somente no Senhor, ó Pai, em que encontraremos, Senhor, a eficaz cura. Pois o Senhor é o nosso médico, o médico de Gileade. Somente o Senhor tem um bálsamo, ó Pai, para curar este mal e tantos quantos outros podemos por ele passar. Ao Senhor seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. É o que nós pedimos, ó Pai, oramos. Eu te agradecemos por tudo em nome do Senhor Jesus. Amém.